Então, então você vê que é totalmente distante daquilo de quem é Deus. E você vê que as pessoas, elas têm uma imagem de que Deus é assim, um Deus exclusivista, só quem veste tal, quem é elite, quem é isso, né? Isso dos dois lados. Tem gente que fala assim, para servir a Deus tem que ser pobre. Então só quem é pobre, você é rico e então você não serve. E tem o outro lado, você só serve a Deus ou só pode participar da Opus Dei se você é uma pessoa de influência, um médico, um político importante, aí você pode subir na importância, como se Deus olhasse para os diplomas, né? Então a gente vê que é algo totalmente distante de Deus. E aí as pessoas sofrem. Até meu tio comentando, teve um amigo dele que largou tudo, largou lá porque ele frequentava a Opus Dei, e ele tinha a crença que se ele participasse da Opus Dei, nada aconteceria com ele, nada de mal. E a esposa dele acabou tendo mal de Alzheimer, né? E super problemas, filhos super problemáticos. Aí ele largou tudo, se revoltou contra a vida e tal. Por quê? Confiou em homens, confiou em instituições. A gente tem que confiar em Deus. Amém? E na sua palavra. E não naquilo que a religião pode passar, mas naquilo que a palavra de Deus nos afirma, naquilo que está na palavra de Deus, que é a verdade e a vida. Então, se a gente quer a verdadeira vida, é buscar a palavra de Deus. E não aquilo que a gente acha ou ensino humanos, que são meramente humanos e limitados. Né? Então, graças a Deus que a gente conhece a palavra de Deus e vamos buscar cada vez mais a palavra de Deus. O reino de Deus é inegociável, deve vir sempre em primeiro lugar. Por isso, nem a competição, nem os próprios interesses devem inverter nossos valores, pois temos uma chamada da parte do Pai. Nossos interesses pessoais devem morrer e os interesses do reino de Deus devem viver e ser movidos de forma correta. Não devemos brigar uns com os outros por posição ou por qualquer outra situação. Então, a gente, até aqui, vivendo uma célula, na igreja, a gente tem que tomar cuidado para não viver uma vida individualista. Qual é a motivação do seu coração? De vir, por exemplo, numa célula? É para você poder se encaixar no clube da célula? É para você não tomar uma bronca do seu líder? É para você não tomar uma bronca, que nem eu brinquei com a Nara, vai descer fogo do céu no carro aí e tal, vocês estão atrasados? Brincadeira, Deus não é assim, né? Mas será que Deus vai vir com fogo na minha vida? Vai vir maldição? Não. A gente tem que vir por amor, por alegria. Não é assim, agora tem que fazer tudo, colocar Deus em primeiro lugar, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Não, você faz não por estar frequentando, mas porque Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima às vezes até mesmo o seu descanso, né? Até usando o testemunho da Nara, ela ali tinha que fazer o trabalho dela, mas ela colocou no momento Deus em primeiro lugar. Né, ali em toda aquela situação, mesmo cansada, mesmo sabendo o trabalho que ela tinha que fazer, virando noite, mas ela falou, não, eu não posso ficar o fim de semana, eu tenho que ir lá na rede de jovens, eu tenho que estar lá, eu tenho que buscar, posso de repente até abrir mão de alguma coisa para eu poder abrir, mas eu quero, e eu sei que a Nara fez isso, não porque ela, se eu não for, o que vão pensar de mim? Não, a Nara vai todo sábado, tá sempre na igreja, acho que se não fosse no sábado, talvez ninguém perceberia, não que isso não é importante, todo mundo, cadê a Nara, né? Mas, assim, não ia ter nenhum dano, mas por amor a Deus, por querer estar na presença de Deus, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. O apóstolo Fábio ministrou isso no domingo, né? Se você começa a ir na igreja e já não tem mais aquele prazer de estar na igreja, alguma coisa está errada, alguma coisa a gente tem que avaliar no nosso coração. Qual é a motivação de a gente estar indo na igreja? Sabe que a gente tem que tomar cuidado? A gente chega assim, olha, minha religião não permite beber. A minha religião não permite ouvir esse tipo de música. Como se fosse a religião que proibisse. Né? E não é essa a motivação da gente deixar de fazer as coisas. A gente deixa de fazer as coisas porque a gente quer estar mais próximo de Deus. Porque eu sei que se eu beber, eu vou fazer besteira. Eu pensando, eu lembrando, até porque eu reencontrei uns amigos meus do mundo, e eu lembrei assim, falei, meu Deus, quando eu bebi, quanto vexame eu fiz quando eu estava bêbado. Quando eu bebi, eu só fazia besteira. Só assim, mas só passava, no dia seguinte eu sempre passava vergonha. Eu falei, meu Deus, olha, meu Deus, nenhuma das vezes que eu bebia assim, tive uma experiência legal. Sempre vomitava, passava mal, e só dava caca, só dava besteira. E eu falava assim, meu Deus, né? Eu pensando, graças a Deus que Deus me tirou disso, né? E hoje eu não tenho vontade, porque eu sei que eu vou fazer vexame, isso vai roubar a unção de Deus, vou perder o discernimento, vou sair fora de si, eu vou fazer alguma coisa errada que eu não vou querer fazer. Então é por isso que a gente faz, não porque minha religião não permite, porque até a palavra de Deus diz
que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Você pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que vão trazer consequências para a sua vida. Né? Vai te tirar paz, vai te colocar em confusão, vai te roubar a unção, Deus não vai conseguir ter comunhão com você porque você ali pecou, vai trazer enfermidade na alma. Né? Então, isso acaba nos afastando de Deus. Então, quando uma pessoa fala, mas por que você não bebe? Porque minha religião não permite. Não, porque não é que se quiser, ninguém vai te prender porque você... Se você talvez estivesse lá no Islã, lá se você beber ou fizer alguma coisa errada, se prostituir, lá eles te dão chicotadas. Você sabe que tem a polícia da fé lá, que eles... Se você fizer alguma coisa errada, você é açoitado, é preso e às vezes até apedrejado, né? Então isso sim, aí a tua religião não permite mesmo, porque é um crime, como se fosse um crime. Mas você não faz porque você sabe que isso vai desagradar a Deus. E você não quer desagradar a Deus, né? Então, essa deve ser, né, a gente deve alinhar o nosso coração, né, com isso. Então isso o que? Leva a Deus, qual deve ser a nossa postura, né? Mudar a nossa forma de pensar, né? Nos deixar tratar, nos deixar mudar, deixar Deus operar nas nossas vidas, né? Se você ainda tem dificuldade e vive comprando, está aqui uns exemplos, comprando e não pagando, enganando os outros, se prostituindo, tendo até um remorso, mas não se arrepende. Então, às vezes, você precisa buscar ajuda do seu líder, buscar ajuda de Deus, buscar mais a palavra, uma oração. Porque eu sempre falo isso, né? O pecado, ele se alimenta da carne. E a gente não vai conseguir vencer o pecado com a própria carne. Não, eu vou me amarrar aqui, que nem na Opus Dei lá. Eles ficam se autoflagelando lá para se punir. Mas a própria palavra de Deus diz que o último sacrifício já foi feito. Né? Foi o sacrifício de Jesus. Não precisa mais hoje ter sacrifício nenhum. A única coisa que a gente precisa fazer é entregar o nosso coração a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, e todas as coisas Deus vai fazer na nossa vida, né? Mas assim, então a gente às vezes, eu não vou, agora eu vou me prender, agora eu vou me amarrar aqui e tal. Não é dessa forma, é em Deus, é em oração, é em jejum, é estar em comunhão, a gente está aqui na célula, como o Rafa falou, vou querer falar de Jesus para uma amiga minha, para uns amigos meus, mas eu vou lá sozinho? Não, vou estar em igreja, vou estar em corpo, não vou estar sozinho, né? E a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só, mas é bom que ele esteja pelo menos em dois, e sempre Jesus enviava em dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver frio, o outro se esquenta, né? Então um esquenta o outro. Então, a gente tem várias formas, né? E a gente chama a família da fé. Por quê? Porque aqui a gente se torna uma família. Um ora pelo outro, um ajuda o outro. E a gente tem que aproveitar isso. Não dá pra gente caminhar sozinho. Não, eu vou caminhar sozinho, vou buscar Deus do meu jeito. Não é dessa forma, né? O reino de Deus, a gente faz parte. Né? E a própria palavra de Deus diz que não é bom, né, que, como é costume de alguns, se afastarem da comunhão dos santos, né? Se afastarem da igreja. Porque fica sozinho. Um lobo, quando ele vai atacar um rebanho de ovelhas, fica mais difícil. Agora, quando está uma ovelha lá sozinha, fica bem mais fácil, né? Então é importante que a gente esteja junto. A palavra do líder sobre o discípulo deve ser de influência e de mudança. Jesus, isso assim, até usando o testemunho do Rafa, Jesus ele nunca se isolou. Agora eu sou santo, ele sempre foi santo e agora eu vou caminhar só com quem é santo, só com os fariseus, só aqui no templo. Não, ele ia almoçar na casa dos publicanos, ele ia no meio dos pecadores, ele ia derramar o amor dele com a prostituta, com o cobrador de impostos corruptos, com o mentiroso, ele ia lá e com os enfermos, ele ia derramar o amor dele, ia levar o reino de Deus para essas pessoas. Só que assim, ele influenciava as outras pessoas e ele não se deixava influenciar. Você não via Jesus lá com o publicano lá, com o cobrador de impostos corrupto, ia lá falar do amor dele, falar do reino de Deus, mas ele saía meio, mas pegar um dinheirinho ali não faz mal. Você não via Jesus. Jesus ele se posicionava. Quem mudava era quem tinha experiência com ele, né? Quem tinha um encontro com Jesus. E isso a gente deve ser posicionado. A gente não precisa se isolar do mundo, mas quando a gente vai lá falar do amor de Deus para alguém, o que acontece? A gente influencia a pessoa ou nós acabamos saindo influenciados? Né? Será que quando o Rafa, a Paty, a Nara e o Wander foram lá falar de Jesus e tá lá e consolidar a Fernanda e o pessoal lá, eles influenciaram ou será que eles saíram lá meio cantando Ivete Sangalo, meio tal? Com certeza que não, né? Eles saíram lá, com certeza eles semearam uma semente lá.
Mas a gente deve avaliar isso muitas vezes, né? Isso mostra muitas vezes onde está o nosso coração, se realmente Deus está em primeiro lugar ou se a gente às vezes está querendo experimentar um pouquinho do mundo ainda, né?